Vamos lá, vamos para a Prefeitura de Palhoça. Quais desses componentes fazem parte de uma placa-mãe? Bom, componentes fazem parte da placa-mãe. O gabinete não faz parte da placa-mãe. O que é o gabinete? É a caixa onde o computador fica. É a caixa propriamente dita, né? É o computador propriamente dito. O computador é um conjunto de componentes. Dentro do gabinete, a gente vai ter essa principal placa, que é a tal da placa-mãe. Dentro desse gabinete também haverá fonte de alimentação. Comumente, quando eu compro o gabinete, já tem a fonte que vai permitir ligar o computador na tomada para alimentação elétrica e que vai conter cabos para serem presos na placa-mãe e distribuir essa energia para os demais dispositivos, componentes internos, né? Então, a fonte de alimentação está fora e o gabinete está fora. O gabinete está fora. Se o gabinete está fora, eu sou obrigado a marcar o quê, pessoal? Por exclusão, eu estou marcando a letra C de Charlie. Ok? Agora, o que é o chipset? É o conjunto de ponte norte e ponte sul. O que é um jumper? Ah, pessoal, jumpers eram comuns em placas velhas. Em algumas plaquinhas velhas, existiam uns pininhos e umas pecinhas, como se fossem pecinhas de plástico, que possibilitavam fechar ou abrir determinados caminhos para uma configuração física da placa. São esses tais jumpers. É difícil, muitas vezes, mostrar alguns componentes para quem não tem conhecimento de eletrônica, né? Até para o próprio pessoal da informática, muitos nunca viram um jumper. Um jumper em uma placa de computadores. Vamos ver se a gente consegue mostrar uma imagenzinha. Um jumper é essa coisinha que vai ser ligada a uns pininhos para algum tipo de configuração. Percebam que nessa placa a gente tem dois pininhos. E aí é possível colocar um jumper para uma determinada configuração. Entendi. No passado, os HDs eles eram muito jumpeados para indicar se ele era master, se ele era slave. O que é isso? Se aquele HD era o principal, se aquele HD era o secundário. Né? A gente mudava essa funcionalidade de maneira física, com um chaveamento, com um jumpeamento. Entendi. Slots são encaixes, né? Encaixes para as placas. A bateria, pessoal, ela vem com a placa-mãe, mas ela pode ser trocada, ela pode ser substituída quando ela fica ineficaz, né? Quando ela está velha. A bateria, ela pode estar presa na placa-mãe, ou ela pode ser uma bateria CR2032, é uma bateria também muito usada em controles remotos de garagem, em dispositivos calculadoras e tudo. E o BIOS é que me chamou mais atenção, porque o BIOS é um software. Na verdade, o BIOS está na memória ROM. A memória ROM é um componente da placa-mãe. O BIOS é um programa gravado na ROM. Mas, uma questão de prefeitura, né? Por exclusão, eu descartei o gabinete, eu descartei a fonte de alimentação. Então, eu vou considerar como gabarito aqui o quê, gente? A letra C de Charlie. Muitas vezes, a gente tem que trabalhar a exclusão para marcar a resposta. É possível que o examinador, principalmente de banca pequena, acabe pecando em alguns detalhes. E se você for muito rigoroso, você não encontra a resposta. Então, a exclusão ela é importante. Legal. Olha aí. Qual é a finalidade de um jumper? São chaves elétricas utilizadas em placas e dispositivos como discos rígidos para ativar, regular ou desativar funções específicas. O jumper é físico, não são acessíveis via software. Então,
a imagem tenta mostrar o que são os jumpers. Beleza. Dificilmente essa palavra aparece em concurso público, mas não custa nada, né? Agora, vamos falar um pouquinho dos processadores. Nos computadores mais modernos, o processador é conectado à memória RAM e essa, por sua vez, é conectada à placa-mãe. Enquanto nos computadores mais antigos, esse dispositivo era instalado na placa-mãe. E aí? Errada a questão. Galera, nos computadores, em geral, a gente sempre teve uma arquitetura com a placa-mãe e o processador e a memória RAM sendo acoplados à placa-mãe. Então, essa questão está errada. Beleza? Chipset e slot de memória são componentes de uma placa-mãe? Sim. O chipset é o conjunto de ponte norte e ponte sul. E o slot? O slot é o quê? O encaixe. É o barramento para você conectar uma placa, né? O slot vai permitir uma conexão. Beleza. E o processador? Bom, no próximo bloco, pessoal, a gente vem abordando melhor o processador e seus componentes. Beleza? Vamos que vamos e até o próximo. Valeu!